Saúde os irmãos nessa tarde com a paz do Senhor. Neste momento o Senhor possa estar aí abençoando a sua vida, abençoando a sua casa nesta hora. Neste momento eu quero aqui trazer uma passagem da palavra do Senhor e que essa passagem possa estar aí abençoando a sua vida, abençoando também a sua casa. Quero aqui trazer uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e o versículo é o 11, onde a palavra do Senhor nos diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando a si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e foi achado. E começaram a se alegrar. Meus amados, neste momento nós estamos diante desta passagem. Uma passagem que fala muito aos nossos corações. E nessa tarde eu titulei esta mensagem da seguinte maneira: Um pai à espera do filho. Vemos nesta passagem a tragédia de um jovem. Devido à desobediência, passou por situações terríveis até aprender a valorizar a casa do Pai. Meus amados, não são poucas as pessoas que estão dentro dessas situações, que um dia no passado conheceu a Deus, estava na presença de Deus, estava sempre na casa do Senhor, e de repente essas pessoas se distanciaram
do Pai. E a palavra aqui nos registra que as tais pessoas que assim se afastam-se da casa de Deus, de ter comunhão com o Pai, acaba-se perecendo, acaba sofrendo. E isso temos visto ao longo dos anos na vida daqueles que uma vez já andou na presença do Senhor e hoje ela se encontra sem forças, abatidas, muitas vezes em caminhos perigosos, caminhos de morte, pessoas sofrendo. Mas aqui a palavra nos diz que o Senhor, Ele não desiste dos seus filhos. O Senhor está sempre com os braços abertos, está sempre à espera desse filho que se perdeu, desse filho que se partiu para uma terra longínqua, onde o qual está sofrendo. A palavra nos diz aqui nessa tarde: não sabemos quanto tempo aquele pai ficou à espera daquele filho. Certamente não foi pouco tempo, mas aquele pai estava sempre à espera. Um dia o meu filho vai voltar. Um dia meu filho volta. E isso passou tempos e tempos. Enquanto aquele pai estava ali na espera da volta do seu filho, a vida ali estava trazendo um grande ensinamento para aquele filho que estava distanciado do pai. A palavra nos diz que ele partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou tudo o que ele tinha e começou a padecer, começou a passar necessidades, a ponto de ir apacentar porcos. Naquele tempo, para um judeu, era um sinal de humilhação, porque apacentar porcos é um sinal de humilhação. E a palavra aqui nos diz que ele desejava comer as bolotas que ali era destinada aos porcos e não podia. Olha a situação que esse jovem chegou a querer comer as bolotas que os porcos comiam. Olha a situação, meu amado. Isso significa que uma vida afastada do Pai, uma vida afastada de Deus, a pessoa vai, numa situação difícil, mas se essa pessoa se arrepender e buscar essa reconciliação com o Pai, certamente ele recebe tudo aquilo que ele perdeu novamente. Tem pessoas que esteve muito tempo na casa de Deus, teve muito tempo na presença do Senhor e partiu. E a perca, ela é grande para uma pessoa que afasta de Deus. Não é pouca coisa. O que eu digo
aos amados, talvez nessa tarde eu estou falando com uma pessoa que está afastada dos caminhos de Deus, distanciou do Senhor, está numa situação difícil. O que eu posso dizer para você nessa tarde? Volte para os braços do Senhor, porque o Senhor está pronto a te acolher, está pronto a receber você novamente e conceder tudo aquilo que você perdeu. Volte para o Senhor. Deus tem bênção, Deus tem promessas para a sua vida. Acorde, desperta, porque o Senhor ainda está com os braços abertos. Ele está ainda te esperando para que você volte para a casa dele. Talvez neste momento eu estou falando com uma pessoa que está afastada dos caminhos de Deus e tem sofrido. E muitas vezes não está encontrando força para ir para a casa de Deus novamente. O que eu digo a você: busque o Senhor enquanto é tempo, busque o Senhor enquanto se pode achar, deixe os caminhos ímpios, deixe os caminhos de morte que você está traçando e volte para a casa do Pai. A palavra aqui nos diz que o encontro daquele jovem foi um encontro maravilhoso, foi um encontro abençoado. Nós vemos aqui no versículo 20, onde a palavra nos diz: e levantando-se. Olha a importância quando uma pessoa se levanta. Esse levantar é quando ele busca força e consegue voltar para os caminhos de Deus novamente. A palavra aqui nos diz: e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. Olha a alegria dele encontrar o pai novamente. Olha a alegria do pai encontrar o filho novamente. E aqui a palavra, ela nos diz: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Aquele jovem, ele achou, quando ele chegou novamente à casa do seu pai, ele disse: não, eu não sou digno de ser chamado filho novamente. Mas o pai ali moveu de compaixão. O pai ali, ele se alegrou com a volta do filho. E nessa tarde, você que está distanciado de Deus, está afastado dos caminhos de Deus, eu digo a você: volte, porque a alegria de Deus é grande, a alegria no céu é grande, por um pecador que se arrepende, por uma pessoa que se arrepende na presença de Deus. E nesta passagem também nós encontramos aquele filho, nós encontramos ali o outro filho que estava na casa do pai. Não se alegrou quando o filho, mas aqui a palavra nos diz: aquele filho estava morto.
Aquele filho estava morto. Uma pessoa que está distanciada de Deus, não tem comunhão com Deus, está fora dos caminhos do Senhor, ele está morto. E reviveu aquele filho, porque ele voltou para a presença do Pai. Ele tinha se perdido, mas foi achado. Aquele pai tinha um motivo para alegrar. Tinha muito motivo para alegrar. E aqui a palavra, ela nos diz, porque o filho estava de volta para casa. A alegria de Deus tão grande quando uma pessoa volta para a casa dele, volta para a presença dele. A alegria do Senhor é grande. Eu digo a você nessa tarde, você que está distanciado dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor. Não esqueça as promessas que Deus lhe fez. Não esqueça as bênçãos que o Senhor lhe concedeu. Não fique confundido em caminhos estranhos, em caminhos onde você sabe que não está Deus. Muitas pessoas nos dias de hoje estão vivendo uma vida de ilusão com as coisas do mundo. Muitas vezes nos prazeres da vida. Não são poucas pessoas que um dia conheceu a Jesus, esteve na casa do Pai e hoje se encontra na ilusão do mundo, nos prazeres da vida, mas quando a gente pergunta a tais pessoas, falam que estão bem, mas estão sofrendo. E se está distante de Deus, não está bem. Uma pessoa que vive uma vida distanciada de Deus, por mais que ela pense que ela está bem, ela não está. Porque não está buscando o Senhor, não está na presença de Deus. E aqui a palavra, ela nos diz o seguinte, né? A revolta do irmão mais velho, quando o pai alegrou, mandou buscar um bezerro cevado. Ali o filho mais velho se revoltou com aquela situação. E aqui a palavra nos diz, no versículo 30, o seguinte: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha, o filho ali mais velho não ficou satisfeito com a volta daquele filho que estava perdido. Mas o pai estava alegre. Muitas vezes, quando uma pessoa volta para a presença de Deus, há acusações. Mas nós devemos receber essas pessoas com alegria. Assim como o pai está alegre, a palavra aqui, ela nos diz que aquele filho, ele não ficou alegre com a volta daquele filho que tinha se perdido. E a palavra, ela nos diz o seguinte:
aquele filho acusando, vez apoiar, não, ele estava acusando. E aqui a palavra, nessa tarde, ela nos diz, no Romanos 15, versículo 1, nos diz: mas nós que somos fortes, aquela pessoa que está na casa de Deus constantemente, existe uma passagem que nos fala assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. E muitas vezes não acontece isso no nosso meio. Aqui a palavra, ela nos diz, né, e não agradar nós mesmos. Portanto, recebei uns aos outros, isto é o apóstolo Paulo falando, recebei uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Olha, se chega uma pessoa que ele errou, ele falhou, ele está voltando, ele precisa ter apoio da igreja, dos irmãos, ajudar essa pessoa a se fortalecer novamente na presença de Deus e não lhe ficar fazendo acusações. Ele fez isso, ele fez aquilo, porque no nosso meio existe muito essas coisas. Acusação. A pessoa já chega debilitada e encontra algumas barreiras ainda, acusações. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. E a palavra, ela nos diz aqui o seguinte, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Lembra-te que um dia Jesus te recebeu, você estava no mundo do pecado, você estava nas trevas, você estava na escuridão, mas Jesus manifestou na sua vida. Se hoje você está na luz, graças àquilo que Jesus fez por você. Porque Jesus nos recebeu, ainda nós sendo pecador, ainda nós estava sujo, nós estava fora da presença de Deus, Jesus nos recebeu. E aqui a palavra nos diz que aquele filho que estava perdido, ele chegou precisando de tanto apoio, porque ele estava necessitando. Foi tanto que o pai mandou trazer um bezerro cevado, mandou trazer roupas novas, porque as roupas certamente estavam sujas, estavam rotas, sandálias novas, colocou-lhe um anel no dedo que simboliza aliança novamente, tal. Ele tinha perdido a aliança que ele tinha, mas o pai ali colocou uma nova aliança, trocou as vestes sujas pelas vestes novas. Certamente chegou descalço, ali recebeu sandálias, e é assim que Deus faz nas nossas vidas. Aquele que chega sujo, Ele dá vestes limpas, vestes novas. Aquele que chega sem uma aliança, Deus traz uma aliança com aquela pessoa. Se chega descalço, Jesus traz uma sandália nova. E aqui a palavra nos diz
Deus está à espera dos teus filhos. Por isso a palavra nos diz: arrependei-vos, cada um dos seus pecados. A pessoa precisa arrepender. Porque o arrependimento traz mudança de vida. O arrependimento traz transformação na vida da pessoa. Já pensou se aquele filho chegasse diante do pai sem arrependimento? Certamente ele ia fazer as mesmas coisas erradas, mas quando ele estava lá, padecendo necessidade, olhando para a lavagem dos porcos, ele lembrou da casa do seu pai, e ali veio o arrependimento. Espera aí, quando eu estava na casa do meu pai, lá tinha tudo, até os jornaleiros lá tinha tudo. E o que eu estou fazendo nessa situação? Eu vou levantar e vou ter com meu pai. Mesmo que ele não me aceite como filho, mas eu vou ter com meu pai. Isso é arrependimento. E é necessário a pessoa arrepender de onde ele está e levantar e correr para os braços do Pai. O que eu digo a você neste momento: Deus está te esperando. Levanta-te e vem para a presença do Senhor, porque a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Que nessa tarde o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.